Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha por esse canal de evangelização diaconal. Hoje, quarta-feira da terceira semana da Páscoa, um dia muito especial hoje, na qual a igreja também faz memória e celebra a vida de Santa Catarina de Sena, essa grande mulher na história da igreja. Santa Catarina nasceu em 25 de março de 1347, na cidade de Siena, na Itália. Filha de uma família muito pobre, ela foi, entre os 25 filhos que seus pais tiveram, uma escolhida do Senhor. Por causa de toda essa situação, Catarina teve uma infância conturbada. Não teve condições de estudar e, além disso, cresceu fraca e franzina. Vivia sempre doente. Com apenas 7 anos, a pequena Catarina quis consagrar a Deus a sua vida e a sua virgindade. Já nessa idade, relatava visões em seus momentos de oração. Também já fazia penitências rigorosas, mesmo que sua família se opusesse a isso. Obedecendo ao chamado de seu coração, ela seguia em frente. Tendo apenas 15 anos, a jovem Catarina decidiu ingressar na Ordem Terceira de São Domingos, ou Dominicana, como conhecemos, né? Também como religiosa em seus momentos de oração contemplativa, entrava em êxtases. A simples observação desses fatos levou à conversão de centenas de pessoas durante a juventude. Depois de adulta, Catarina de Sena continuou a sua vida de oração e atuação na sociedade com o intuito de orientar o povo, e como não sabia escrever, ela passou a ditar cartas para as pessoas. Nessas cartas ela orientava as atitudes, conduzindo para a misericórdia e convocando a todos para o exercício da caridade e para o esforço pelo entendimento da paz. Uma mulher que influenciou os destinos da igreja. Então apareceu a primeira grande dificuldade na vida de Catarina e da igreja, o cisma católico. Fazia já 70 anos que a sede da igreja estava em Avignon, na França, e não em Roma. Com isso, a autoridade da igreja sofria influência da política francesa. Muitos na igreja pensavam que seria impossível superar essa adversidade, porque 2 papas estavam disputando a cátedra de São Pedro. Com isso, o povo católico em todo o mundo sofria. Santa Catarina foi inspirada por Deus e começou a agir. Viajou por toda a Itália e outros países pregando e ditando cartas aos reis, aos príncipes, aos governantes católicos. Também ditou cartas aos cardeais e aos bispos. Por fim, ela conseguiu que Urbano VI, o verdadeiro Papa, voltasse para Roma e assumisse o legítimo governo da Igreja. Viveu também esta grande heroína da fé em tempos de peste negra, que foi uma grande dificuldade encontrada pela santa. Foi a peste negra neste momento, e para muitos essa barreira que seria intransponível naquele momento na história da Europa, Santa Catarina enfrentou com serenidade e firmeza. Uma palavra para os dias de hoje também, né? Que ela possa interceder por essa pandemia que estamos passando nesses dias atuais. Com serenidade e firmeza, vamos vencer com Cristo. A peste, com efeito, dizimou quase 1/3 de toda a população da Europa. Santa Catarina colocou ao lado dos doentes, sempre lutando por eles e curando a muitos, através de ações diretas de suas orações. Mulher de serviço e oração. Amor e misericórdia, chegou a converter centenas de pagãos e deixaram ali muitos deles e de seus contemporâneos perpétuos. Uma mulher dessa, a sua santidade, o seu ser cristão, uma batizada, mesmo analfabeta, a fez doutora da igreja. E também sabemos que Santa Catarina recebeu os estigmas de Cristo em sua vida, em sua saúde tão frágil. Santa Catarina de Sena faleceu em 29 de abril de 1380, dia de sua festa. Foi vítima de um derrame
quando tinha apenas 33 anos de idade. Em tão pouco tempo de vida, esta mulher admirável realizou muito pela Igreja e pela humanidade. A cabeça de Santa Catarina está na cidade de Sena. Lá se conserva a casa onde ela viveu. Seu corpo foi trasladado para Roma. Fica na igreja de Santa Maria sopra Minerva. O Papa Paulo VI declarou-a doutora da Igreja em 1970, por causa da grandeza teológica e mística de sua obra. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é João capítulo 6, do versículo 35 ao 40. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse: Vós me vedes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim eu não o rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, começo hoje o Evangelho dizendo no último versículo, versículo 40, quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ver, este verbo, né? Ver o Filho de Deus. O que significa ver o Filho de Deus? Ver o Filho de Deus é discernir e reconhecer que ele realmente é o enviado do Pai. Por isso somos a todo momento, neste tempo pascal, a fortalecermos o nosso crer, a nossa fé no Filho de Deus que veio a esse mundo e que se entregou por todos nós. Após termos escutado um breve relato da história de resumo, de Santa Catarina de Sena, nós podemos com toda certeza olhar para essa mulher simples, franzina, que vivia doente, jovem, morreu cedo também, nos seus 30 e poucos anos, da qual nós vimos, 33 anos, a idade de Cristo, podemos dizer assim, até nisso se assemelhou a Jesus Cristo. Santa Catarina é esse modelo daquela que acreditava em seu Senhor. Desde cedo tinha isso consigo, se consagrou ao Senhor, o seu corpo, a sua virgindade, todo o seu ser. Santa Catarina não chegou a pertencer a uma ordem professa, de uma religiosa sendo professa com os votos definitivos. Era de uma ordem terceira dominicana. E mesmo assim, nós podemos ver aí que não importa a situação em que nós nos encontramos, desde que tenhamos sempre em primeiro lugar o acreditar naquele que nos alimenta e é o pão da vida. Jesus novamente hoje diz, nesta quarta-feira, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim? Quem vem a Cristo? Todos nós somos convidados a ir até Ele. Santa Catarina experimentou isso intimamente e praticamente, na vida e na prática de vida. Nunca mais terá fome. Uma mulher saciada por Cristo. É aquilo que cada um de nós também pode vivenciar e, se, claro, nos deixarmos ir até Ele, conduzir por Ele, seremos também saciados de toda a nossa fome nele, que é o verdadeiro alimento. Esta semana estamos falando muito de Cristo como o pão da vida, o discurso daquele que é realmente o pão da vida que nos sustenta na nossa vida, E, mais uma vez, esse pão da vida
nos convida a seguir o exemplo dos santos, como estamos vendo hoje no dia de Santa Catarina, né? Entrar na vontade do Pai. Se nem Cristo veio fazer a sua própria vontade, então nós também temos que entrar na vontade daquele que é o Pai de Jesus Cristo, para que possamos enxergar no Filho tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação, seja ela qual for a nossa situação. E como prêmio de tudo isso, né, de reconhecer, de ver o Filho enviado pelo Pai, de o aceitar como verdadeiro alimento, o pão da vida, de entrar na obediência do seu Pai, nosso Deus, o que vamos ganhar com isso? Vamos ganhar com isso uma resposta direta do próprio Deus, da qual Jesus afirma do seu Pai: sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, novamente, quem nele crê, tem a vida eterna. A vida eterna que Santa Catarina já desfruta, a vida eterna da qual de lá ela intercede por todos nós, e nesse tempo de pandemia, né, ela também viveu com essa questão da peste negra em sua época, né, que ela possa também interceder e nós possamos pedir a sua intercessão para todo mundo, para que esta peste também, este vírus, possa passar, né, possa ter uma cura, mas também que todos nós possamos aprender a nos colocar inteiramente como ela na vontade de Deus e de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Convido a você, meu irmão e minha irmã, a rezarmos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós os pedimos pela intercessão de Santa Catarina de Sena, que venha sempre em auxílio do vosso povo, ela que viveu em tempos difíceis como nós estamos vivendo também, possamos contar com ela, suas intercessões junto a vós, que possamos acreditar sempre no exemplo de santas mulheres, de santos homens, que viveram plenamente e se alimentaram plenamente de Ti, que o reconheceram como o pão da vida. Que Santa Catarina possa interceder por nós junto a vós. Por Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Virgem Maria e de Santa Catarina de Sena, da qual celebramos sua festa hoje, desça sobre você, meu irmão, minha irmã, principalmente sobre todos os doentes desses dias, por causa deste vírus, do coronavírus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, fique com Deus, sejamos sempre serenos, cheios de fé, como Santa Catarina de Sena foi, para resolvermos todos os problemas deste tempo, em nome de Cristo. Amém.